e porque hoje é segunda-feira, é dia de consultório fiscal. Contamos com Marta Gaudêncio, como é habitual. Marta, bom dia, obrigada por estar aqui connosco nesta primeira hora. Hoje falamos sobre a tributação em IRS do uso pessoal de viaturas da empresa, com a reforma do IRS, exatamente. Agora estava a ver se era IRS ou IRC. Com a reforma do IRS, houve também alterações nesta questão. Houve mesmo. Houve alterações ao nível da determinação do valor. É muito comum, talvez já tenha sido mais, mas continua a ser bastante comum as empresas terem frotas de automóveis que colocam à disposição dos seus trabalhadores. E continuam a existir muitas situações em que há viaturas alocadas a um determinado trabalhador, que pode ser utilizada. São utilizadas não só para deslocações profissionais, mas também para utilização pessoal. Isto configura um rendimento do trabalhador. Portanto, é isto que se pretende tributar, porque um trabalhador, nestas circunstâncias, não tem de ele próprio gastar nenhum dinheiro, nem com a aquisição de uma viatura, nem com os seguros, os combustíveis. Normalmente isto está tudo incluído. Quando é que nós vamos aferir, ou como é que vamos aferir se há aqui um rendimento do trabalhador? Quando existe um acordo entre uma empresa e um trabalhador que aloca a este último a utilização de uma determinada viatura, temos aqui a base para verificar que o trabalhador tem um rendimento. Para efeitos de IRS, é óbvio que o rendimento existe sempre, não é? Porque se uma empresa entrega uma viatura a um colaborador para ele circular mesmo na sua vida privada, é óbvio que ele tem sempre o rendimento. Mas para efeitos de IRS, ou seja, formalmente, nós temos um rendimento quando há este acordo escrito entre empresa e trabalhador. Porquê é que é formalmente? Porque só assim é que eu consigo tributar, não é? Só assim é que existe evidência de que há ali de facto um rendimento. Este rendimento, o valor dele era considerado ou era calculado de uma determinada forma até ao final do ano passado e agora alterou-se. Alterou-se como? Até aqui o valor do rendimento correspondia a 0,75% do valor da aquisição da viatura, vezes o número de meses de utilização da viatura. Pronto, se for o ano inteiro, é aquele valor todos os meses. Agora passou a aplicar-se a mesma percentagem, mas sobre o valor de mercado do carro ao início de cada ano. No fundo, o que acontece é que vai reduzir o valor do rendimento todos os anos, porque os carros, obviamente, vão desvalorizando, não é? E, portanto, era um valor excessivo considerar sempre o valor de aquisição da viatura, porque normalmente estes carros até são trocados de 4 em 4 anos, mas mesmo não sendo, o valor de uma viatura no primeiro ano de circulação é diferente do valor ao fim do terceiro ou do quarto ano de circulação. Portanto, o que se fez foi aqui atualizar-se a forma de cálculo para que seja mais aproximada da realidade. Em relação ao trabalho dependente, como é que é considerado um rendimento de trabalho dependente? É considerado rendimento de trabalho dependente, ou seja, é considerado uma parte do salário. Portanto, em vez de ser pago em dinheiro, como é a maior parte dos salários, é um rendimento em espécie, que é um rendimento num bem ou num serviço que é utilizado pelo colaborador. Agora, este tipo de rendimentos, há uma coisa que não tem logo, que é a retenção na fonte. Portanto, obviamente, não se vai fazer, atribui-se-lhe um valor para se poder tributar, mas não se vai fazer retenção na fonte porque não se está a pagar um valor. Portanto, não tem, mas é depois declarado pelo trabalhador, ou deve ser declarado pelo trabalhador, quando entrega a declaração de IRS. Da mesma maneira que a empresa, quando faz o processamento dos salários, deve colocar nos recibos o valor deste benefício. Portanto, todos os meses este valor deve aparecer no recibo de vencimento do trabalhador e no final do ano deve aparecer naquela declaração anual que é entregue aos trabalhadores relativamente a todos os valores que lhes foram pagos. É óbvio que, enfim, depende, há muitas situações em que isto não acontece, há muitas situações já em que vai acontecendo também. Porquê? Por causa das tributações autónomas. Aí sim é que entra o IRC, porque se houver este acordo, o trabalhador é tributado, mas a empresa já não paga tributação autónoma sobre estes valores. E, portanto, de há uns anos para cá tem-se assistido à existência de mais acordos. Mas depois também há situações em que não há uma viatura em especial alocada a um trabalhador. Há um conjunto de viaturas que são utilizadas indistintamente. Aí não temos efetivamente um rendimento. E onde é que declaramos esse rendimento de uso pessoal na declaração? Na declaração, no anexo relativo aos rendimentos de trabalho dependente. Eu agora não tenho presente o campo, mas é num dos anexos. Tem uma parte para os rendimentos de trabalho dependente e é nesse documento. Há algumas exceções a esta... Não, quer dizer, desde que haja este acordo, desde que haja a atribuição de uma viatura que leva a que a empresa tenha custos com ela,
e depois seja a viatura atribuída a um trabalhador para utilização pessoal e haja acordo entre a entidade empregadora e o trabalhador, aí não há exceções. Depois há todas aquelas situações em que a viatura não é para uso pessoal, por exemplo, ou é só pontualmente, ou não temos acordo, ou é utilizado, como eu dizia há pouco, um conjunto de viaturas e cada dia o trabalhador utiliza uma. Nesses casos, no fundo, não são exceções, mas são situações que não estão abrangidas pela norma. Em relação ao outro tema, a renúncia à representação fiscal, o que é que isto quer dizer? Quem é que pode abdicar de representação fiscal? Bom, quem pode abdicar? Quem tem de ter representação. Quem é que tem de ter representação? Os residentes em Portugal que se desloquem para o estrangeiro por mais de 6 meses ou que vão viver para o estrangeiro, ou então os não residentes que tenham cá um número de contribuinte por alguma razão. Se residirem ou se forem residir para fora da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu. Até aqui há uns anos era obrigatória a representação fiscal sempre que, por exemplo, um cidadão português passava a residir noutro país. Neste momento isso já não acontece, é só se for viver para fora da União Europeia. O que é que faz este representante fiscal? Cumpre as obrigações todas e é solidariamente responsável pelo pagamento do imposto do representado. Portanto, alguém que vai viver para, não sei, que vai viver para Angola, por exemplo, e que tem cá rendimentos, pode deixar o encargo de apresentar as declarações, por exemplo, ao seu representante fiscal. Se não as apresentar a própria pessoa, é o representante fiscal que se encarrega da apresentação dessas declarações. Agora, havia ou tem havido um problema muito grande com a renúncia à representação, porque como esta representação é obrigatória, muitas vezes acontecia que as pessoas, diziam eu já não vou ser representante desta pessoa, mas não tinham como resolver, ou melhor, informavam a pessoa e informavam a administração tributária, mas continuavam a ser notificados como se fossem os representantes. Aquilo que a reforma do IRS veio permitir, e veio permitir para efeitos de IRS também, é que o representante fiscal possa comunicar à administração tributária e a administração tributária, nesse caso, tem a obrigação de fazer as atualizações do cadastro. Portanto, se eu for representante fiscal de uma pessoa singular que vive fora do país, e se por alguma razão eu quiser decidir que a partir desse momento deixe de ser representante, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de comunicar primeiro à pessoa, obviamente, envio-lhe uma carta de preferência registada com aviso de recepção, que é para depois ter evidência de que a enviei, e depois entrego uma cópia dessa carta junto da administração tributária para que sejam feitas as atualizações. E, portanto, pelo menos para efeitos de IRS, eu deixo de ser responsável. Esta é uma diferença de facto significativa porque se resolve o problema da renúncia às representações fiscais. Marta Gaudêncio, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. Voltamos a falar sobre fiscalidade na próxima segunda-feira. Fazemos um curto intervalo neste Primeira Hora, voltamos já a seguir. Até já.